Olá, gente amiga da Rádio Sonho. Estamos chegando para o nosso bate-papo muito agradável com a psicóloga, palestrante e escritora Olga Tessari. Tudo bem, Olga? Tudo ótimo. E você, como é que estamos? Muito bem, prazer em recebê-la aqui na Prazer Rádio é todo Sonho. meu. Olga, nos tempos que eu, você, naturalmente, éramos crianças de escola, né? A gente nutria, isso era normal, uma certa admiração pelos professores, né? Pelas professoras. Alguns viravam paixões, né? Hoje virou um tal de assédio sexual, assédio moral na escola, né? Não tem mais aquela admiração ao mestre ou o mestre valorizando, né, o bom aluno. Como fugir dessa situação? Ter uma relação boa dentro da sala de aula, aluno, aluna, professor, professora, né, sem extrapolar para tanto assédio, Olga. Na verdade, o assédio sempre existiu. O que existe hoje é a denúncia. Isso se tornou mais público. As pessoas relatam, as pessoas contam, os pais se preocupam mais. Então, na verdade, a coisa veio à tona, mas ela sempre existiu. O assédio sempre existiu, tanto do professor em relação ao aluno, como do aluno em relação ao professor. Porque eu mesma vivenciei na época do colégio meninas apaixonadas pelo professor e que ficavam assediando o professor de todas as maneiras, correndo atrás dele, querendo ficar perto dele, querendo namorar com ele. Então, isso sempre existiu, isso faz parte, vamos dizer, não que o assédio faça parte, mas assim, esse interesse, né, do aluno pelo professor, da admiração pelo professor, é uma coisa normal e natural, faz parte da adolescência, inclusive. Faz parte do crescimento do adolescente, do desenvolvimento do adolescente para a vida adulta. Mas o problema está onde? Está no professor. O professor que muitas vezes usa o seu poder de professor para assediar um aluno. Tanto que o Supremo Tribunal de Justiça ele identificou o assédio dentro da escola pelo professor como um crime, exatamente como no crime de trabalho, porque no trabalho você pode criminalizar o seu chefe se ele te assedia, e na escola o professor é a figura mais importante, a figura de maior destaque dentro da escola, né? Tem um poder sobre o aluno. Agora, o mais importante é o quê? Os professores precisam ser orientados, os alunos precisam ser orientados sobre assédio, você precisa educar o seu filho para que ele saiba o que é o assédio. Porque, veja, o jovem ele ainda não tem noção do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele ainda está na construção da sua identidade, principalmente a criança. Então, quando ela é tocada, muitas vezes, ela não tem noção se aquilo é certo ou aquilo é errado. Então, cabe aos pais, cabe à escola, cabe à sociedade como um todo orientar essa criança para ela poder identificar esse assédio e para ela poder evitá-lo também. Antigamente existia, alguns até era por causa de nota, né? Sim, é verdade. Tomar no aluno, tomar na aula de matemática, vou buscar lá né, me achegar tal, para ver se sai alguma coisa, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, a coisa da sedução, É, o jovem ele está aprendendo a seduzir, a seduzir, a se aproximar, a conquistar. Então, tudo isso faz parte, muitas vezes é confundido também com assédio. Não necessariamente o assédio sexual, né? Não necessariamente o assédio moral ou o bullying, como a gente tem visto muito na escola hoje em dia. O que falta é orientação para essa molecada. Os pais que muitas vezes passam o tempo todo trabalhando fora de casa, buscando sustento para a família e que não tem tempo para sentar com esse jovem, com essa criança, com esse jovem e orientar, e ensinar, e educar.
Eu penso que é isso que mais falta hoje em dia. É aquele tempo que você tinha com a sua mãe, com o seu pai. Hoje, os jovens, o que eles fazem? Eles se trancam no quarto, ficam jogando, ou então ficam lá no celular com seus amiguinhos e não tem muita interação com os pais. E são os pais que apresentam o mundo para os seus filhos. São os pais que ensinam para os filhos como é que eles devem se virar no mundo lá fora. Então, se os pais geraram esses filhos, eles têm essa responsabilidade e eles precisam orientar os seus filhos como se protegerem também diante de um assédio. Porque a questão sexual, principalmente, é um tabu dentro das famílias. As famílias muitas vezes não conversam sobre isso, porque existe uma falsa crença de que se você começar a falar sobre assédio, sobre sexualidade, você vai estimular as crianças e os adolescentes a quererem fazer sexo. E não é verdade. Eles precisam saber entender. Você não vai dar aula, por exemplo, para o seu filho de como ter uma relação sexual, mas você pode orientá-lo, que partes do seu corpo podem ser tocadas ou não, de que maneira você percebe quando uma pessoa está interessada em mexer no seu corpo ou não, ou mesmo, às vezes, até um assédio moral. O que é um assédio moral? Tudo isso deveria ser ensinado dentro de casa. Legal. Obrigado, Olga, e até a semana que vem. Até, um grande abraço.